Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é ciência, tecnologia e soberania nacional. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, domingo passado, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, deu uma entrevista para o Canal Livre. A partir dos 20 minutos, Fernando Haddad começa a debater o que fazer para o país ter aumento de produtividade. E aí eu fiquei impressionado porque Haddad deu uma declaração absurda, reacionária, liberal, inimiga da soberania nacional e praticamente ninguém repercutiu isso, né? O nível de anestesiamento do chamado campo progressista, da esquerda brasileira, inclusive dos comunistas, é tão grande, é tão grande, é tão grande que é possível dar essa declaração que eu vou mostrar para vocês e ninguém dizer nada. Inclusive, gente, é entre nós, hein? O campo desenvolvimentista no Brasil morreu, né? Morreu, porque assim, impressionante o silêncio, a falta de enfrentamento, a falta de crítica, a falta de propor alternativas, né? O que não significa que não tenha um economista ou outro fazendo debate, fazendo a crítica, tentando mobilizar, mas assim, enquanto campo político e teórico, morreu, né? Meus amigos do Conexão Xangai, essa fala que eu vou mostrar aqui para vocês, se fosse de um cara do PSDB, se fosse da Simone Tebet ou qualquer figura desses, eles iam cair de pau e ia fazer programa atrás de programa mostrando como é na China, mostrando como é na Coreia do Sul, como é na Alemanha e tal, mas do Haddad ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Presta atenção nessa fala aqui que a gente vai ver e eu vou explicar para vocês, para quem não eventualmente não estiver claro, por que essa fala é absurda. Ensino médio, urgente, aumentar um pouquinho a jornada de estudo do ensino médio para 5 horas, para 6 horas, e oferecer uma profissão para esse menino. Ele precisa chegar aos 18 anos com uma profissão, independentemente de ir ou não para a universidade. 3, nós confiamos muito na capacidade de produção endógena de tecnologia de ponta. Não está dando certo. Nós temos as melhores universidades da América Latina. Isso não é suficiente para a produção endógena de conhecimento de ponta. Nós temos que fazer o que Japão, Coreia, China fizeram. Nós temos que fazer mais parcerias. Nós temos que fazer mais acordos multilaterais, bilaterais. Nós temos que abrir o nosso mercado para transferência de tecnologia. Exemplo, Embraer, né? Mais Embraeres, digamos assim. É isso. No caso da Embraer ainda tem uma dimensão. Teve muita produção endógena de conhecimento por causa do ITA ali. Mas tem troca, né? Mas tem troca. Mas tem muita troca. Mas, Vinícius, só lembrar... A Embrapa, ela gerou... Gente, repara, o Haddad fala que o que significa um sistema de inovação endógeno? Significa um país ter um sistema nacional de produção de ciência, tecnologia e industrialização para que ele domine, né, as vanguardas produtivas tecnológicas, para que ele saiba produzir carros, chips, microchips, semicondutores, computadores, tecnologia aeroespacial, tecnologia médico-hospitalar, fármacos, biotecnologia, inovações na indústria, transporte de massa, trem de alta velocidade e por aí vai. Todo mundo está cansado de saber que o país vem passando por um processo de regressão da sua complexidade produtiva e o Brasil majoritariamente, né, exporta soja, petróleo cru, minério de ferro, carne de vaca, laranja, frutas e importa produtos industrializados. Então esse celular aqui não foi produzido no Brasil. No máximo foi montado na Zona Franca de Manaus, né? Esse celular, o computador que eu estou olhando, a câmera que eu estou olhando, o microfone que eu estou usando, o ventilador que está ligado e tudo isso. Perfeito? Perfeito. O que o Haddad está dizendo é que a gente tem que deixar de tentar produzir inovações a partir de um sistema nacional endógeno. Então o foco não é criar um sistema nacional de inovação, de produção de ciência e tecnologia, e sim tentar absorver tecnologia a partir de parcerias estratégicas com países estrangeiros, tentando absorver tecnologia de fora, abrindo o mercado brasileiro. Ele usa essa palavra, abrindo o mercado brasileiro. E aí cito o exemplo de Japão, Coreia do Sul e China, o que é mentira, e eu vou explicar para vocês, que é mentira. E aí, Eduardo Eineg dá o exemplo da Embraer,
que o próprio Haddad percebe que o exemplo contraria o argumento dele, porque a Embraer foi criada para gerar tecnologia endógena, tecnologia nacional, trazendo inclusive pesquisadores de fora para trabalhar no Brasil, para gerar tecnologia no Brasil. E o ITA é uma instituição pública, e a Embraer, durante boa parte do seu tempo, também foi uma empresa pública, então um sistema produtivo e de formação centrado no comando do Estado, no sistema público, que deu muito certo, conseguiu fazer com que seja um dos únicos setores do mercado imperialista global que o Brasil tem protagonismo tecnológico. Pois bem, o que é falso no discurso do Haddad e o que deveria ser tomado como absurdo? Vou aqui abrir a tela para conversar com vocês. Veja, a produção de ciência e tecnologia é um fator central de concentração de poder político. Então, quem domina a produção de ciência e tecnologia tem maior produtividade do trabalho, tem maior protagonismo no mercado mundial, é receptor de riquezas, recebe riquezas, tem maior poder político no sistema interestatal imperialista. Pois bem, a América do Norte, a União Europeia, China, Japão e Coreia do Sul concentram dados de 2015, né? Foi os dados mais atualizados que eu consegui compilar em português, mas a realidade não mudou muito. A grande mudança foi que aumentou o papel da China em todos esses números que vou citar nos últimos anos. Mas América do Norte, União Europeia, China, Japão e Coreia do Sul concentram 82% dos gastos públicos e privados mundiais em pesquisa e desenvolvimento. Cerca de 30 países controlam quase metade da produção de ciência e tecnologia no mundo, ou seja, a concentração de P&D, de pesquisa e desenvolvimento de inovação, caminha para e passos com o papel de país central no sistema capitalista. Os países centrais do sistema capitalista são os países que dominam a produção de ciência, tecnologia e inovação, né? E isso é uma das coisas que garante eles terem um papel de países centrais do capitalismo. Mas esses países não dominam esse sistema global de produção e inovação porque eles são mais inteligentes, porque as crianças têm mais tempo de matemática nas escolas e nada disso. Tudo isso pode ter mais tempo de matemática, física e química nas escolas, ter escola boa e tal, tudo isso é consequência. Consequência de quê? Consequência de uma concentração orçamentária gigantesca em irrigar de dinheiro, de orçamento, esses sistemas nacionais de inovação. Então, os Estados Unidos são responsáveis por 26% de todo o gasto global em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. São 502 bilhões de dólares gastos por ano. A China, né, vem aí crescendo, e esses dados, repito, são de 2015, estão desatualizados. A China, inclusive, hoje já gasta até mais que os Estados Unidos. Em 2006, a China era responsável por 9% do gasto mundial de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, em 2015, a China é responsável por 21% de todo o gasto mundial de pesquisa e desenvolvimento, totalizando 410 bilhões de dólares. O Japão vem com 9%, 170 bilhões, e a Alemanha com 8%, 113 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, gente, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil para 2024 é 12 bilhões de reais. Converte isso para dólar aí. Dá menos de 5 bilhões de dólares, gente. Isso aí. Percebeu a dimensão? Estados Unidos, 500 e tantos bilhões. China, 400 e tantos bilhões. Inclusive, a China cresceu, gente. Já está em mais de 600 bilhões de dólares. Japão, 100 e tantos bilhões. Eu, inclusive, não vou parar agora para abrir o Google e ver quanto é que está a cotação do dólar, mas isso deve dar menos que 4 bilhões, inclusive, que o Brasil gasta em dólar em produção de ciência e tecnologia, centrado no Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá ligado? Tá ligado? Aí vamos lá ver outros dados importantes. A América Latina e Caribe, em 2015, representavam apenas 3,5% dos gastos mundiais e P&D. Os países da região gastam juntos naquele ano 67 bilhões, ou seja, todos os países da América Latina e Caribe gastam só 67 bilhões de dólares em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. A Alemanha sozinha gasta 113 bilhões de dólares. Então, só a Alemanha
que nem é a ponta de lança, gasta mais em pesquisa e desenvolvimento que toda a América Latina e Caribe. Na América Latina e Caribe, o Brasil tem uma liderança, né? Em 2014, que foi o auge na história brasileira de gasto, investimento em ciência e tecnologia, né? A gente era responsável por 56% de todo o gasto de PIB na região, na América Latina e no Caribe, o que correspondia a só 2,3% do gasto mundial. Aí Argentina, México, todos esses países têm um gasto marginal. Nos últimos anos, o gasto em PIB vem crescendo substancialmente, como eu já disse, por causa do aumento do papel da China, né, na disputa tecnológica com os Estados Unidos, que redundou no que se chamou nos últimos anos de guerra comercial. E esse gasto em ciência e tecnologia se reflete, por exemplo, na geração de patentes, né? Gerar patente é como se você produzisse uma inovação tecnológica, fosse uma mercadoria e você tivesse o título de uso daquela inovação tecnológica. Então, países que quiserem usar essa inovação tecnológica vão lhe pagar royalties, vão pagar um valor pelo direito de uso, né? Ó, o Tratado de Cooperação de Patentes registrou que em 2016, juntos, indivíduos ou empresas dos Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul, Alemanha e França, responsáveis por 82% dos pedidos mundiais de patente. Então, veja, gente, Japão, Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Alemanha e França foram responsáveis por 80% dos pedidos de patentes no mundo. E aí, Estados Unidos lidera, depois vem a China. E lembrando, esses dados estão desatualizados, são de 2015, né? A China passou Estados Unidos. Se você só pegar os setores de ponta, que tem mais desenvolvimento como biotecnologia, produção de fármacos, por exemplo, vamos pegar a produção de fármacos. Em 2015, os Estados Unidos pediram quase 5 mil patentes, 4.636. Japão, 998, China, 852 e a Argentina pediu apenas 4 patentes, México 27 e Brasil 35. Qual é a consequência lógica desses números? Veja, o Brasil nunca teve investimento necessário para gerar um sistema nacional de inovação eficiente. Nunca! E aí, veja, os dados que eu estou trabalhando são aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo esse artigo. Os dados são até 2015 e alguns pegando de 2016, como de registro de patente. Mas veja, gente, o que acontece a partir de 2015? O ajuste fiscal com Joaquim Levy, governo Dilma II. Em seguida, de 2015 até aqui, a gente tem quase 10 anos de depressão orçamentária, de redução do investimento. Então, o que é que o ministro Fernando Haddad faz? Ele diz, o Brasil tem as melhores universidades da América Latina. É verdade, mas isso é irrelevante, porque a América Latina, gente, infelizmente, em termos de produção global de ciência e tecnologia, é irrelevante. Então, ser o melhor da América Latina não quer dizer nada, né? É tipo assim, sou artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro. Tipo, parabéns, velho. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil nunca teve um sistema de ciência e tecnologia nacional irrigado com orçamento permanente. Porque nos Estados Unidos, não importa se é presidente democrata ou republicano, o orçamento para o Sistema Nacional de Inovação, que tem como seu centro o Complexo de Defesa Aeroespacial, é sempre crescente. Na China, não importa quem é o secretário-geral do Partido Comunista, o orçamento para pesquisa, inovação e desenvolvimento é sempre crescente. Na Alemanha, não importa se é um governo social-democrata, se é um governo da democracia cristã, o orçamento para ciência e tecnologia é sempre crescente. No Japão, idem. E por aí vai. Esses países, como concentram os centros mais dinâmicos, maior orçamento, com maior estrutura, com as maiores universidades, centros de pesquisa, eles acabam atraindo força de trabalho qualificada do mundo inteiro. Então, por exemplo, o famoso cientista Miguel Nicoleles é brasileiro. Se formou, não tinha como dar consequência às suas pesquisas em neurociência no Brasil, foi trabalhar nos Estados Unidos. O Brasil, nos últimos anos, perdeu mais de 50 mil mestres e doutores, né, que foram embora do Brasil. Se formaram com esforço coletivo da sociedade brasileira para propiciar aquelas condições de estudo, e aí não tem emprego no Brasil, não tem boas condições de trabalho, não tem e foram para a União Europeia, foram para os Estados Unidos, foram para o Canadá, foram para a Austrália, foram para Portugal. Inclusive, vários países
é o caso de Portugal, como é o caso de Canadá, já tem programas específicos para captar força de trabalho qualificada do Brasil. Sabe que a galera aqui não tem boas condições de trabalho, não tem bons salários, não tem uma previsão orçamentária, não está envolvido em grandes projetos, sai recrutando todo mundo. Então a gente tem o que se chama de fuga de cérebros, né? Perfeito? Além disso, você tem outro problema no Brasil, que é a própria legislação brasileira, que deveria regular e proteger o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, é entreguista. A lei de patentes foi criada por FHC em 96, está vigente até hoje, né? Darcy Ribeiro, no livro O Brasil como um Problema, denuncia o caráter entreguista da lei de patentes criada pelo governo FHC, que faz o Brasil perder bilhões de reais todo ano, está pagando royalties para empresas do imperialismo central. Está vigente. O modelo de pós-graduação montada pelo governo FHC, pelo ministro Paulo Renato, está vigente até hoje. É um modelo burro, imbecil, em que o auge da vida do pesquisador acadêmico é publicar numa revista internacional. Mas não existe revista internacional. Existem revistas dos Estados Unidos, revistas da Alemanha, revistas da França, revista do Canadá. Então, toda a vida acadêmica do pesquisador é organizado para a glória suprema dele ser publicar um artigo na Nature, né? na Science dos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos você tem o sistema de geração de inovação mais potente do mundo ao lado do chinês. Aí imagina o efeito. Pesquisadores do Brasil inteiro, pesquisadores, produzem, estudam e tal, e aí pega a sua pesquisa e manda para a Science. É publicado lá na Science, ou em outra revista dos Estados Unidos, da Universidade do Harvard, do MIT, por aí vai. Aí ele paga para publicar. Quando ele publica, o artigo normalmente vira propriedade da revista, nem ele mesmo pode acessar, tem que pagar para acessar, vira propriedade da revista. Você tem poderosas universidades, centros de pesquisa recebendo informações do mundo inteiro. Essas informações são sistematizadas e se gera ciência, inovação, produção de patentes. O sistema de pós-graduação, que é um sistema que está voltado para uma produção quantitativa de publicações, que não tem, por exemplo, como critérios objetivos a geração de patentes, de inovações no Brasil. Você não é avaliado centralmente, claro que tem critério, mas você não é avaliado centralmente se sua produção científica está ajudando a aumentar o domínio do país na produção de ciência e tecnologia, sabe? Você é avaliado de acordo com as suas publicações. Se você publicar na gringa, melhor ainda. Então, assim, isso está vigente, foi instituído no governo FHC, nunca foi mexido. Aliado a isso, aqui no Brasil, por uma série de questões, você não tem um complexo básico que funciona para a produção de ciência e tecnologia em todo mundo, que é a articulação entre universidade pública, Estado, empresa pública ou privada. A universidade pública faz a pesquisa de base de longo prazo que exige orçamento permanente e crescente e demora muito para dar qualquer retorno financeiro, inclusive pode até não dar, né? A universidade faz essa pesquisa, a empresa pública ou privada dá uma aplicação prática àquela pesquisa de base aplicada, produzindo bens, serviços, mercadorias e por aí vai, e o Estado entra criando um ambiente de regulação e proteção institucional daquele setor da economia que vai ser o promotor da aplicação prática dessas inovações, protegendo a propriedade intelectual, protegendo o Sistema Nacional de Inovação contra a competição de outros países. Então, por exemplo, aqui no Brasil, já exemplo citado da Embraer. A Embraer é um caso raro de que você tem instituições públicas de educação, como ITA, que se articulavam com a empresa pública e que era protegida pelo Estado brasileiro, que gerou o setor de aviação no Brasil, que é um dos mais modernos no mundo. A Petrobras, até certo ponto, foi algo semelhante também, só que isso é exceção. São ilhas de modernização no Brasil. Então, o problema no Brasil não é que a política de inovação endógena nacional dê errado. O problema do Brasil é que nunca foi tentado, de fato, a criação do Sistema Nacional de Inovação, que passasse por orçamento permanente e crescente para pesquisa e desenvolvimento. 2, organização da universidade para gerar ciência e tecnologia e inovações
nos setores estratégicos para o país. 3. Garantia de ampliação da capacitação e empregabilidade de força de trabalho altamente especializada e formada, ou seja, universalizar uma escola de base digna e de qualidade para treinar bem as crianças em matemática, em física, em química, em lógica, em filosofia, porque assim, gente, inclusive, abrindo um parênteses rápido aqui, viu? É muito importante na difusão de um pensamento científico que as crianças e adolescentes tenham um bom domínio, não só de química, de física, de matemática, mas de filosofia, de lógica, de interpretação de texto, de sociologia e por aí vai. Enfim, garantir uma escola de base e uma universidade que consiga absorver o máximo possível de pessoas para dali você filtrar os melhores talentos, os melhores pesquisadoras. 4. Uma política nacional de proteção da inovação, da ciência e da tecnologia nacional, com a legislação que privilegia a inovação no Brasil. 5. Uma política, um Estado nacional que proteja o Sistema Nacional de Inovação no Brasil da concorrência estrangeira, da espionagem industrial, de práticas abusivas dos monopólios estrangeiros, da pirataria de países centrais do sistema capitalista e por aí vai. E 6º, né? Um mecanismo complexo de integração entre universidades públicas, instituições públicas como o ITA, Embrapa, com atividade produtiva nos setores que a gente tem mais potencial de desenvolvimento rápido, né? E coordenação estratégica do Estado. Ou seja, por exemplo, setor de fármaco, a gente tem um SUS. O SUS é um gigantesco complexo público. E a gente tem instituições como a Fiocruz, como a Geo Magalhães. O Brasil importa 80% dos medicamentos que usa no mercado doméstico. O Brasil poderia, porque boa parte dos medicamentos tem inclusive patentes vencidas, o Brasil poderia, desde já, instituir um processo de substituição de importação tecnológica e produzir internamente esses medicamentos, dando início a uma poderosa indústria nacional de fármacos, tá ligado? Poderia fazer isso já. Só que, na prática, isso significa enfrentar o imperialismo, né? Isso não é feito com um projeto burguês, isso é feito com um projeto dirigido no interesse da classe trabalhadora, porque, por exemplo, a Bayer não vai querer que o Brasil institua um projeto nacional e revolucionário de substituição de importações na área médico-hospitalar. Ela não vai querer perder os bilhões de compras governamentais realizadas pelo SUS, né, que poderiam ser feitos a partir de produção brasileira, e não é. Ou seja, o que o ministro Fernando Haddad está dizendo é que assim, a gente vai desistir de ter um sistema nacional de produção de ciência e tecnologia, e a gente vai tentar absorver modernizações seletivas a partir de parcerias com capital estrangeiro, de acordos multilaterais com outros países. Gente, esse é o caminho feito por FHC. É o caminho que já foi tentado. E aqui vem o ponto central. É falso que China, Coreia e Japão conseguiram ter um papel protagonista em P&D, ciência e tecnologia, a partir de parcerias estrangeiras. China, Coreia do Sul e Japão montaram seus sistemas nacionais de inovação e, a partir disso, estabelecendo as parcerias, né, com outros países, com monopólios estrangeiros e por aí vai. Não tem problema, a priori, você estabelecer parcerias com o Japão, com a China, com a Alemanha e tal, desde que essas parcerias se deem para assimilar conhecimento científico-técnico para o nosso sistema nacional de inovação. Só que quando a gente não tem um sistema nacional de inovação, o que vai acontecer é uma modernização truncada e seletiva de alguns setores da economia brasileira, mas preservando o caráter primário exportador da economia. Então veja, a fala do ministro Fernando Haddad é uma fala criminosa, liberal, antinacional, anti-soberania nacional, pró-imperialista. É uma fala que, se esse é o norte da política, e parece ser, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia para 2024 só tem 12 bilhões de orçamento. Isso é nada. Isso significa condenar o Brasil nos próximos anos para ser um fazendão, tá ligado? Para ser um fazendão. Para ser uma grande fazenda de soja, um grande cassino para especulação financeira, pagando bilhões em títulos da dívida pública, sabe? E plantando soja e minério de ferro e petróleo cru e por aí vai. Em outros tempos, essa fala seria vista como absurda, né?
mas parece que todo mundo se rende. Todo mundo não, né? Todo mundo é exagero. Mas parece que boa parte da galera se rendeu, né? Botou o pensamento crítico de férias. Mas aí, gente, veja. Tarefa central. Se a gente quer enfrentar o imperialismo, se a gente quer defender a soberania nacional, se a gente quer enfrentar essa burguesia que não tem projeto nenhum soberano para o Brasil, é defender sim um sistema nacional de inovação voltada para o interesse da classe trabalhadora, para a soberania nacional do país, dentro de um projeto de universidade popular que seja um polo produtor de conhecimento e conhecimento aplicado para transformar as condições de vida e existência da classe trabalhadora e garantir uma verdadeira soberania nacional. Se a esquerda reformista e liberal, social-liberal, abandonou qualquer projeto, né, de defender um sistema nacional de inovação, não tem problema. Nós comunistas estamos aqui segurando esse projeto e a gente não vai baixar essa bandeira. Essa fala é absurda, ela precisa ser criticada. A gente vai continuar lutando por uma universidade popular, uma universidade vocacionada para enfrentar a dependência, o subdesenvolvimento e o atraso produzido pelo capitalismo dependente e por essa burguesia infecunda, inútil, que só pensa em enriquecer com a exploração do povo trabalhador e a destruição dos nossos recursos naturais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.